O nome de Deus, nosso eterno Pai, seja sempre louvado. Queridos irmãos, irmãs, testemunhados e seguidores de Jesus Cristo no canal Geraldo Carolino Cristão Brasileiro. Hoje eu quero contar a vocês um testemunho maravilhoso que Deus fez quando eu estava na ativa. Se opôs no nosso coração, nós construímos uma congregação lá no Butiá. Isso fica na região de Apiaí do Ribeiro. E nós começamos ali, irmão, aquela construção. O adversário pegou o filho do fazendeiro que ia ser no terreno dele e não queria que construísse a congregação e embargou. Aí estava eu, o irmão Antônio, o saudoso irmão Osias. E o Osias era assim, uma pessoa bem resolvida. O irmão Ailton. O Osias pegou e falou: "Pois tudo bem, você não quer que constrói? Nós não vamos construir. Só que a responsabilidade das almas que você vai chamar aqui vai ficar nas suas costas." Aí, irmãos, aquele moço pegou e pulou, tomou a foice da mão do irmão Ailton e já pulou lá dentro e começou a roçar os matos lá que ser feita a represa. E assim, irmão, Deus nos deu essa vitória. Nós construindo ali a construção do alicerce. Nós trabalhamos até o dia da inauguração. E muitas obras, irmão, Deus fez ali. Mostrando, irmão, que era da sua vontade que nós trabalhamos ali. Nós trabalhamos ali durante mais de 2 anos. E nos fins de semana, trabalhando ali. Irmãos, e Deus mostrou o seu poder. Uma das obras maravilhosas que eu vi, irmão, eu estava junto com meus olhos. Foi um dia, irmão, que nós ia à noite. Eu ficava na porta, quando saía da porta, nós viajava para ali. E a patrola, irmão, aquele máquina que arruma a estrada de terra, tinha passado e a terra tá tudo fofa, e deu uma chuva. E ficou aquele atoleiro. Irmãos, e ali no interior, como não tinha congregação perto, ia muitos irmãos, o que fazia? Cada irmão atendia um culto no fim de semana. E justamente que fim de semana era eu que ia atender. Irmãos, e eu disse para empurrar o carro e o carro começou, irmão, jogar aquele monte de terra, irmão. E todo mundo, irmão, sujou de terra, que a terra vermelha, aquele barro misturado com água. Mas, irmão, olha, irmãos, como Deus é maravilhoso. É uma coisa pequena, mas Deus mostra o seu poder na nossa vida. Os irmãos acreditam. Quem pisava no meio daquele barro fazia tchaco, 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 no meio daquela aguaceira e tudo. E quando chegamos em casa, irmão, Deus permitiu que nem uma gota daquela água vermelha sujasse o meu terno, que eu ia atender o santo culto, que eu tinha atendido a porta. Então, irmão, muitas obras maravilhosas que Deus fez. Irmãos, eu só tenho que agradecer a Deus. Irmãos, também, Deus fez uma obra muito bonita. Nós já foi no fim da construção. Nós saímos de cá de São Paulo, de Osasco, Carapicuíba, e ia lá. Aí uns 15, 16 irmãos para trabalhar lá. E tinha ficado, não consegui nada assim. Que tinha acabado o cal e que os irmãos iam comprar o cal para quando nós chegar, nós trabalhar. E nós chegamos e meus irmãos esqueceram e não compraram nem um saco de cal. E nós estávamos na época do reboco, o irmão sabe. Rebocar precisa de cal, senão o sarrafo não corre. E aí, irmão, nós falamos: "E agora o que vamos fazer?" Então vamos fazendo qualquer coisa aqui, nós vamos chapiscar os lugares que precisam chapiscar, fazer um serviço lá no telhado e tudo. E aí, irmãos, quando nós estávamos orando para começar o serviço, o Senhor tomou o irmão lá. Ele já dorme também no Senhor, irmão Orlandinho. E começou a chorar. Ele era um velhinho, irmão. Ele chorava e a gente disse: "Sabe o que está acontecendo?" Ele falou: "Irmãos, eu acho que não é Deus, é da minha carne."
Eu vou contar para os irmãos que Deus mostrou nessa oração. O Senhor tinha mostrado ele, irmão, no meio do pasto, no lugar que tinha um monte de colonhão, e falou, vai lá e arranca aquele colonhão, que debaixo do colonhão tem muito cal. Irmão, ali nunca tinha tido construção ali, irmão, naquele lugar. Nem mina de cal não tinha. E quando nós arranquemos umas 5 torceiras de colonhão, irmão, debaixo era só cal que tinha. Aí nós tiramos aquele cal e nós comprar cal, mas nenhuma vez. Foi até o fim da congregação. E para maior maravilha, irmãos, eu tinha levado o saudoso meu irmão Luiz comigo, irmão que estava com problema mental, e Deus libertou naquela construção, e a maior maravilha foi essa que Deus chamou nas águas do Santo Batismo, e aquele moço, irmão, depois fiquei sabendo que o nome dele era Cláudio, o Senhor chamou ele também nas águas do Santo Batismo, ele foi o primeiro que batizou, e colocou um amor dele pela obra de Deus, irmão. Eu sei que a última vez que eu soube dele, ele era cooperador de jovem na região de Itapeva. Então é muita maravilha que Deus fez. Do tá feito, irmão, nós ia trabalhar lá. E como eu falei para os irmãos, a patroa tinha passado. E a terra estava solta. Já era já umas 11 horas da noite. Nós pegamos aquela estrada de terra depois de Itapeva e fomos para lá, irmãos. E quando nós andamos mais ou menos uns 20 quilômetros, mais ou menos no máximo, que nós tínhamos andado na estrada de terra, tinha uma pedra cristal, que as pedras têm aquelas pontas grandes, passou debaixo, irmão, do tanque do Ford Del Rey e rasgou da frente até atrás. Irmão, não ficou nem meio litro de gasolina no carro. E aí olhamos lá, não tinha mais o que fazer, a gasolina tinha caído tudo assim da terra e não tinha como pegar. E aí, irmão, como é que faz? Gente, mas nós estamos trabalhando por Senhor, nós estamos na obra de Deus. Vamos pedir para Deus, quantos milagres a gente tem visto falar que Deus fez, vamos pedir para Deus fazer um milagre. E ali, irmãos, Deus apareceu, pôs fé no nosso coração, e nós andamos mais 70 quilômetros, irmão. A única gasolina que tinha é aquela que fica, tipo um vidro que tem lá, que é o filtro de gasolina. E com aquela gasolina, irmão, nós andamos 70 quilômetros de estrada de terra, e aqui eu estou glorificando a Deus. Irmãos, são muitas obras, irmãos, que Deus fez na nossa vida. Também o Senhor deu a graça, irmão, de ajudar um servo de Deus numa cidadezinha, que eu não vou citar o nome, no estado de Minas. Ele levantou uma guerra muito grande, irmãos, e tinha um homem lá, que disse que era antigo irmão, mas ele, irmão, ele não vigiou, e o adversário pegou ele, e ele pegou e levou 2 mulheres prostitutas para o batismo, e aquelas mulheres obedeceram, e elas não conheciam nada, irmão. A obra de Deus era novinha ali, não tinha nem cooperador, a gente queria atender de vez em quando. Ele amigou com aquelas 2 mulheres e começou a perseguir a obra de Deus. A irmã ia para a igreja, levava uma arma de fogo e uma foice. E falava que se o irmão que fosse atender lá envolvesse, quisesse acertar ele matava. E aí, irmão, ficou mais ou menos uns 5 meses essa situação. O irmão não podia falar nada, e ele estava amigado no meio da irmandade, o pessoal falando, e o irmão não podia tirar a liberdade dele. Aí, irmão, quando foi um dia, o Senhor pôs no meu coração. Eu não sabia desse caso aí. Fiquei sabendo depois. O Senhor pôs no meu coração de ir lá. Eu estava de férias, de ir lá visitar a obra de Deus, que estava no início, irmão. Acho que tinha mais, o máximo, juntando tudo, tinha uns 15 irmãos só que o Senhor já tinha chamado. Então a obra estava bem bonitinha, mas estava no princípio, né? Não tinha congregação própria ainda, nós estávamos no salão alugado. Ele morrendo, graças a Deus, irmãos, que aquele dia eu cheguei ali, o cooperador, o irmão que estava no lugar de cooperador, que me viu, ficou muito alegre, chamou o ancião e falou, cumpriu o sinal que nós pedimos para o senhor. Eu fiquei pensando, mas que sinal é esse?